Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Remon, Luiz Carlos Ramos, Ivanir de Mello, Eliomar Coelho, doutor Edson da Creatinina, Tereza Berger e tio Carlos. 7. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 20 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, doutor Ivanir de Mello, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara. Hoje, eu quero, além de solidarizar-me com a campanha Ouça este Conselho, cuide da sua audição, campanha do CREFONO 1, Conselho Regional de Fonoaudiologia, Primeira Região. Quero também usar este espaço para divulgar esta iniciativa do Conselho. Hoje, a falta de audição já pode ser detectada no recém-nascido através do exame de emissões otoacústicas evocadas. E todas as crianças devem fazer esta avaliação auditiva. O ideal é que este exame seja feito na própria maternidade, onde a criança nasceu e, se possível, antes da alta hospitalar. O teste da orelhinha, como é conhecido, não dói e é realizado durante o sono do bebê em ambiente tranquilo. É importante que os pais tenham o conhecimento de que, quanto antes se faça esse teste, melhor, pois o diagnóstico de alteração auditiva deve ser fechado até 3 meses de idade. Um outro detalhe que parece ser muito comum, senhor presidente, e que quero daqui lembrar aos pais e responsáveis, é que diante de toda e qualquer desconfiança relacionada à saúde da fala ou da audição, um profissional fonoaudiólogo deve ser consultado, pois ele é que está preparado para indicar o tipo de teste, exame, que melhor se adeque às necessidades da criança. Falamos até aqui do recém-nascido, mas temos uma geração infanto-juvenil, juvenil e até adolescente que ainda não fez nenhum tipo de avaliação auditiva. É importante os responsáveis avaliarem se algo de errado pode estar acontecendo com a audição de seu filho sempre. Só para que quem nos assiste neste momento possa ficar alerta, deficiência auditiva se resume na perda do som captado. Existem casos em que o paciente ouve perfeitamente, nenhuma frequência é perdida, mas existe uma desordem, uma disfunção do processamento auditivo central. E nestes casos, toda a sonoridade é captada pelo paciente, mas nada ou quase nada é compreendido, por não estar funcionando de forma adequada ao processamento da audição que ocorre nas vias neurais auditivas. E um profissional, o fonoaudiólogo, poderá aplicar
o tratamento correto. Além desta disfunção, que é mais comum do que se imagina, devemos também procurar um fonoaudiólogo se percebermos que a criança assiste à TV com o som mais alto que o normal. Ao conversar, ficar olhando os lábios de quem fala. Está apresentando dificuldade na escola. Se ao conversar comumente fala que, no sentido solicitar que a frase ou a palavra seja repetida, se reclama de dor nos ouvidos com frequência, ou tem ou já teve algum tipo de secreção no ouvido, de maneira crônica. Se é vista como uma criança distraída, se respira pela boca dia e noite e até mesmo se demora a responder ou nunca responde a um chamado. É comum observar alguns responsáveis dizendo: parece que é surdo, está no mundo da lua, e coisas deste tipo. Que por mais que não pareça, isto na verdade pode ser indícios de uma complicação auditiva e o aviso de que um profissional fonoaudiólogo deve ser procurado. Falo muito sobre as crianças, pois alguns sabem que tenho uma vida dedicada a elas. Sou pediatra e o bem-estar delas é algo que me fascina. Mas estes cuidados também servem para adultos e idosos. Adultos, por exemplo, podem perder e prejudicar sua audição devido ao ambiente proporcionado pelo seu trabalho. Exposição ao ruído, a produtos químicos, a vibrações e até a variação de temperatura são fatores externos que podem comprometer a boa audição. No caso do adulto, principalmente o trabalhador, a perda auditiva, na maioria das vezes, é causada por um processo lento e progressivo. O processo pode se dar de forma despercebida por muito tempo, fazendo com que o indivíduo só se dê conta do problema quando as lesões já estão avançadas, ao ponto, muitas vezes, de já estar até mesmo causando prejuízos para a comunicação oral. Adulto trabalhador que é constatado a perda auditiva relacionada ao trabalho tem o direito de abrir uma comunicação de acidente de trabalho, CAT, mesmo que não haja afastamento de suas funções, garantindo acesso a importantes benefícios trabalhistas previdenciários, além da notificação de sua perda de audição no SUS, através do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação Compulsória. E para finalizar, eu quero chamar a atenção deste assunto para os idosos. É muito comum observarmos alteração da voz no idoso, o que muitas vezes se dá pela incapacidade de escutar e, consequentemente, controlar o volume da própria voz. Compreender inadequadamente a mensagem de quem fala, ora entendendo outra coisa e outras vezes nada compreendendo, também é uma das características do idoso acometido pela deficiência auditiva. A dificuldade ao falar no telefone também é outra característica comum nos idosos que passam por esse problema. Espero que a campanha Ouça Este Conselho, Cuide de Sua Audição, campanha do Crefono 1, seja um sucesso. Encontre adeptos para que cada vez menos pessoas sofram por motivos tão previsíveis e hoje combatíveis preventivamente. Quero ainda parabenizar o ator e humorista Leandro Hassum, que de forma tão descontraída aderiu à campanha e disponibilizou seu depoimento em vídeo na internet. Vídeo este que está disponibilizado na fanpage do meu Facebook. Antes de encerrar, senhor presidente, em exercício desta sessão, gostaria de dizer que o teste da orelhinha
tem uma importância que muitas vezes nem mesmo os pais imaginam. Eu mesmo, há anos atrás, tive cliente que imaginava-se que possuía algum retardamento mental, que era cometido de algum retardamento mental, e quando mais tarde chegou ao meu consultório, eu diagnosticando que havia uma hipoacusia, ou seja, essa criança ouvia menos daquilo que é considerado normal, e até os 3 anos, e eu creio que foi essa a idade que eu recebi essa criança em meu consultório, essa criança era considerada uma idiota. Por quê? Ela não ouvia e ficava como se tivesse perdida, não, consequentemente, não falava, e essa criança teve um problema enorme depois para recuperar toda essa função, e com a ajuda desse fonoaudiólogo, com a ajuda de um fonoaudiólogo, isso foi possível. Então, eu sugiro para que todas as mães que estão nos assistindo hoje, e quem está nos ouvindo, e quem tiver acesso ao meu Facebook, que possam divulgar essa campanha, que é uma campanha importantíssima, e para os recém-natos, não deixem de fazer, aos seus pais, eu solicito que não deixem de fazer esse exame, porque é um exame importantíssimo. Queria agradecer, senhor presidente, antes de encerrar, a Beatriz, que é uma assessora do meu gabinete, que foi quem me colocou, ela é fonoaudióloga, uma pessoa preocupada com esse mistério, e foi quem me colocou com o Crefono para que eu pudesse hoje falar sobre esse assunto, que eu creio vai ser tão importante para todas as mães e para todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras, assessores e assessoras, telespectadores da TV Câmara, jornalistas, público nas galerias. Muita gente fala, com razão, da atenção que deveríamos dispensar à nossa juventude. São os jovens que vão definir os destinos do país nas próximas décadas. É nosso papel guiá-los ao bom caminho, usando nossa experiência e sabedoria. Por esse motivo, é de se louvar o esforço de entidades como a Ordem Demolei, cujo objetivo é formar cidadãos e atuantes e líderes, através do amor à família e ao país. A instituição busca lapidar o caráter do jovem para que, ao atingir a maioridade, ele possa dar a sua contribuição à comunidade onde vive. É um ambiente fraternal, seguro e sadio, composto por garotos do sexo masculino entre 12 e 20 anos, onde o jovem desenvolve capacidades que serão de grande utilidade para toda a sua vida. Busca formar melhores filhos, irmãos e cidadãos. Tive o prazer de conhecer a atuação dos Demolês em 2011, quando distribuí moções em reconhecimento ao trabalho voluntário em prol das vítimas das enchentes na região serrana. Estive com eles também na Cúpula dos Povos em junho passado. Tenho absoluta convicção de que os jovens cidadãos cumpriram e continuarão a cumprir seus deveres com alegria e determinação. Não poderia perder a oportunidade de saudá-los desta tribuna e agradecer pelo convite para participar da abertura do terceiro Congresso do Grande Conselho Estadual da Ordem Demolei do Rio de Janeiro, que acontece nos dias 9 e 10 de novembro, aqui nessa cidade. Numa época em que maus exemplos e influências negativas surgem com velocidade cada vez maior, é uma grande satisfação poder contar com instituições como a Ordem Demolei, atuando em favor da juventude do Brasil. O segundo ponto
que eu queria abordar é com respeito às mudanças propostas pelo prefeito para a construção de um campo de golfe, que merecem ser estudadas com total atenção pelos colegas vereadores. Uma série de alterações que promete mudar radicalmente a cara do bairro não pode ser aprovada a toque de caixa. Lamentavelmente, os grandes eventos estão sendo usados como desculpa para todo o tipo de abuso por parte da prefeitura. Os interesses da especulação imobiliária, ao que tudo indica, estão muito bem representados. O aumento do gabarito na região do Parque Olímpico para a construção de prédios de até 27 andares, por exemplo, terá um grande impacto em uma região já castigada pela total falta de infraestrutura. Temo pelo futuro da Barra da Tijuca. O que hoje se vende como legado e benefício tem grandes chances de se transformar em uma dor de cabeça olímpica no futuro. Veja-se aqueles prédios que foram construídos para o Pan-Americano, que hoje afundam na Barra da Tijuca, e muitos aqui não sabem que a preservação da prainha, lá na Recreio de Bandeirantes, se deve a uma atuação firme do então vereador do Partido Verde, Alfredo Sirquis. Infelizmente, hoje estamos impotentes diante da especulação imobiliária que fará da Barra da Tijuca um verdadeiro enxame de arranha-céus. Eu, quando passo na Barra da Tijuca, no Recreio de Bandeirantes, e vejo aqueles enormes prédios, fico me perguntando por que deixaram construir prédios tão grandes e que alteram tanto a paisagem do bairro e a falta da estrutura, da infraestrutura de esgoto, de iluminação e de segurança. E hoje, como vereador, no final do meu mandato, entendo, nesse momento, como é que essas coisas são votadas e como é que são aprovadas. Espero que os vereadores que ficarem com mandato nos anos que virão, impeçam que esses verdadeiros absurdos sejam concretizados. Obrigado. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadores, funcionários desta casa, eu hoje subo a esta tribuna para lamentar um discurso proferido pelo ex-vereador Edson Santos e, até com uma certa surpresa, eu li a matéria no jornal O Globo de hoje, em cuja manchete é a seguinte: Edson Santos, não precisamos mais de parques. Lá adiante ele disse que nós, em seu discurso, ele teria dito que nós temos a Quinta da Boa Vista, temos o Parque do Flamengo, temos outras áreas verdes na cidade, e não precisamos absolutamente do Jardim Botânico, que é um patrimônio tão caro a esta cidade. E me veio à lembrança, eu que cheguei a conviver aqui com o então vereador Edson Santos, as suas posições sempre bastante radicais. E, mais uma vez, ele mantém o discurso da radicalidade. O discurso da radicalidade defendendo o impossível, o absurdo, que é manter 621 casas numa área de preservação ambiental, numa área, como eu disse há pouco, tão cara e tão importante para a nossa cidade. E aí, volto à minha frase anterior,
vereador Edson Santos, que era tão respeitado nesta casa, que tinha umas posições sempre se dizendo o principal defesa da ética, da moral, dos bons costumes. E a gente o que está vendo aqui, nas declarações do vereador Edson Santos, é simplesmente a defesa das moradias de sua família. Como, vereador, o senhor falou comigo? Bom, então eu fico muito surpresa. Fico surpresa e decepcionada. Decepcionada quando vejo um deputado federal que passou por esta casa defendendo os interesses pessoais, sim. Isto é completamente absurdo. E nós não podemos, de maneira nenhuma, ser favoráveis a regularizações fundiárias em parques. Isto é totalmente inadmissível. Mais ainda, tem tantos parques, tem tantas áreas verdes na cidade. Muito pelo contrário. Eu, por diversas vezes, já denunciei aqui, nesta tribuna, o que está acontecendo com as praças da nossa cidade. Que eu acho que, inclusive, deveria ser objeto de uma representação junto ao Ministério Público, sim. Boa parte das nossas praças foram ocupadas por UPAs, quando a praça também é um local onde nós fazemos a prevenção a doenças graves. É um local de lazer para os nossos idosos, para as nossas crianças. E com tanto local para fazer UPAs, para se construírem UPAs, lamentavelmente, têm sido construídas nas nossas praças. E a lei orgânica é muito clara. Ela não permite que a área de lazer, que as praças possam ser utilizadas para outra finalidade que não seja o lazer. Então, passou-se por cima da lei orgânica, passou-se por cima de tudo, estão aí as UPAs. Aí a gente não tem nem praça, nem UPA, porque a UPA também não funciona, não tem médico, não tem especialista para a maior parte das doenças. Praticamente continua tudo na mesma, o que nós lamentamos. Mas, voltando ao deputado federal Edson Santos, olha o que ele diz aqui. O Rio de Janeiro tem grandes parques, o Aterro do Flamengo, a Quinta da Boa Vista e vários outros parques descentralizados em nossa cidade. Não precisamos mais de parques para o passeio e a circulação de pessoas. Lamentável, lamentável, lamentável. E eu espero, eu até gostaria de abraçar essa causa, que esta casa, sim, resolvesse se mobilizar e abraçasse o Jardim Botânico e fosse para lá protestar, sim. Não tem que construir, não tem que manter moradias no parque Jardim Botânico. Eu fico muito surpresa e triste. Claro que estas pessoas, com toda a certeza, não iriam ficar desabrigadas. Elas seriam remanejadas para algum outro local, mas jamais permanecer ali. Vamos preservar o que nós temos de mais importante, que é o nosso verde. Defender o meio ambiente, porque defendendo o meio ambiente, nós estamos defendendo a vida. Nós estamos nos defendendo. E é isso, senhor presidente. Muito obrigada. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dessa sessão, dos trabalhos da sessão dessa quinta-feira, dia 8 de novembro, eu venho aqui à tribuna, primeiramente, elogiar a iniciativa do vereador Dr. Eduardo Moura,
que coloca ali intérprete de sinais, né? Uma linguagem brasileira, né? A linguagem brasileira de sinais, Libras. E, portanto, lembrar, né, que há um projeto de resolução, aliás, 2 projetos de resolução. Um projeto de resolução da minha autoria e um projeto de resolução da autoria do vereador Jorge Brás, que vem exatamente ao encontro disso que foi a iniciativa do doutor Eduardo Moura, iniciativa louvável, porque muitas televisões legislativas, a própria Câmara Federal e a TV Senado, elas mantêm nas suas TVs, nas suas transmissões, o intérprete de Libras, no entendimento de que o parlamento deve falar a todos, deve comunicar-se com todos. E o projeto de resolução apresentado por mim, que é o de número 45/2011, ele exatamente fala sobre isso. É muito pequenininho, eu vou me dar aqui o direito de lê-lo. Artigo 1º. As audiências públicas, solenidades e transmissões da TV Câmara promovidas pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dentro ou fora de suas dependências, contarão com a tradução para a linguagem de sinais, Libras. Artigo 2º. Na consecução do que determina essa resolução, a mesa diretora poderá firmar convênios, contratos e parcerias com instituições ou empresas, observando o que preceitua a Lei 8666 de 93. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Esse é um projeto de resolução apresentado por mim no dia 21 de junho de 2011. No dia... o projeto, portanto, ele é um projeto 45/2011. Depois tem um projeto 46/2011, também do vereador Jorge Brás, que vem um pouco neste mesmo viés. Então, ressaltar aqui a importância de se ter uma comunicação da Câmara dirigida a todos, indistintamente, sem exclusão. E aqui, um despacho da Comissão de Justiça e Redação, assinada pelo vereador Jorge Pereira, dirigindo-se ao senhor presidente da Câmara, pedindo que o projeto de resolução 46, que é o projeto de resolução do vereador Jorge Brás, seja apensado ao projeto 4511 do vereador Raimon. Então, já existe matéria sendo discutida na Câmara Municipal, para que isso que aconteceu aqui hoje, essa iniciativa louvável do vereador Dr. Eduardo Moura, seja uma realidade constante aqui na Câmara, paga com recursos próprios da Câmara Municipal. Acho que é importante ressaltar isso. Depois eu queria também fazer um comentário à fala da nobre vereadora que me antecedeu, a vereadora Tereza Berger, que dirigiu-se nessa tribuna aqui, observando uma coluna de jornal escrita pelo atual deputado federal do meu partido, o deputado Edson Santos, um deputado que é nascido e criado exatamente na região do Horto, região do Jardim Botânico. E há, no meu entendimento, um equívoco da sociedade carioca no que tange a questão da habitação, de modo particular ali no Horto. A questão do Horto é ligada à SPU, a Secretaria de Patrimônio da União. Portanto, é matéria de tratamento do Legislativo ou do Executivo Federal. Essa discussão é uma discussão que veio tão acalorada, que a própria SPU, que determinou a retirada, voltou atrás. Então, há um jogo, há na verdade, um elástico, né, de vai e vem nessa questão do Horto, lá no Jardim Botânico, que é exatamente a região onde tem algumas casas de moradores que têm a sua história fincada ali no Horto, fincada ali naquela área, desde final do século XIX. Desde final do século XIX. Hoje há todo esse entendimento da discussão ambiental e que nós corroboramos com ela. A discussão de que as áreas de preservação ambiental devam ser áreas de fato preservadas, e a gente concorda com ela. Mas há um outro entendimento, que é o entendimento que inclusive a Rio+20, não a partir das discussões da economia verde dada no Rio Centro, mas a partir da discussão da Cúpula dos Povos dada aqui no Aterro do Flamengo, de que nós não podemos pensar a ecologia banindo o ser humano.
Nós não podemos pensar a sustentabilidade banindo o direito dos povos. Nós não podemos pensar a diversidade ambiental banindo o direito das pessoas, que é direito conquistado com suor, com luta e com ancestralidade. Quero lembrar que eu tenho também aqui na casa um projeto de lei que é de coautoria com outros 2 vereadores, o vereador Adilson Pires e o vereador Eliomar Coelho, que declara como área de interesse especial, aliás, área de especial interesse social, para fins de reurbanização e regularização, as áreas que menciona exatamente a área ali do Arvoredo, a área do Horto, no Jardim Botânico. Por que esse entendimento? Se nós virmos o histórico daquelas residências do Horto, nós chegaremos a uma conclusão muito simples. Na década de 60, o então governador Carlos Lacerda quis fazer naquela área, vereador Leonel Brizola, quis fazer naquela área um cemitério, na área do Horto, do Jardim Botânico. E aqueles que não deixaram que isso acontecesse, porque verdadeiramente demandaria um desgaste muito grande ao ambiente naquela região, foram exatamente os moradores. Na mesma década de 60, o mesmo governador, Carlos Lacerda, quis fazer ali um empreendimento imobiliário, um conjunto habitacional. Foram também os moradores do Horto que não consentiram que isso acontecesse. Então hoje, eles são chamados de, eu estou colocando aspas, e felizmente a televisão transmite ao vivo, são chamados de favelizadores, são chamados de comunidade que depreda o ambiente, quando na verdade, outrora, eles é que garantiram que aquele ambiente foram preservado. O bacana nessa discussão ambiental é que ninguém atenta, por exemplo, para as mansões dos globais que estão incrustadas no Horto e no Jardim Botânico. O bacana nessa história é que ninguém discute o Pacheco Leão, ninguém discute a instalação da Rede Globo, que é posterior à chegada dos moradores do Horto. O bacana nessa discussão é que ninguém discute a questão do INPA, o Instituto de Matemática Aplicada, que está incrustado dentro do Horto. O bacana é que nem discute o clube social da SEDAI, que está também lá dentro. Mas todo mundo quer discutir as moradias que são realidade desde o final do século XIX. O que nós temos, na verdade, e as críticas que a vereadora Tereza Berger teceu ao deputado Edson Santos, eu quero aqui dizer, com todo respeito à vereadora, dizer que eu não concordo com elas. E não concordo com elas, não é porque o Edson é um deputado do meu partido, é porque nesse ponto, o Edson tem defendido a moradia popular, tem defendido o direito daqueles que estão assentados ali desde o século XIX. E o que nós temos, na verdade, é uma mídia envolvida em discutir isso, mas que não estará disposta a discutir quando quisermos, por exemplo, rediscutir a presença da Rede Globo no Jardim Botânico. Há pouco tempo atrás, ou melhor, quando apresentei esse projeto de instituição de AEIs para o Horto, um colunista da CBN, da Globo, chamado, não sei se vocês conhecem, Arnaldo Jabur, eu de manhã, quando volto da escola com a minha filha, quando o Jabur vai falar, eu mudo a estação porque não quero mais ouvir, né? Quero me dar o direito de não ter entrando nos meus ouvidos tanta direitice. Ele chamou a mim, vereador que não entende nada de habitação, e chamou-me de pilantra, publicado nos jornais, por conta da discussão do Horto. E a minha discussão do Horto é muito simples. Os moradores do Horto estão dispostos a discutir, só não estão dispostos a abrir mão daquilo que é direito deles. Eu também não abro mão dos meus direitos. Queremos discutir a sustentabilidade? Discutamos. Queremos discutir a preservação ambiental? Discutamos. Mas não vamos fazer, eu estou concluindo, mas não vamos discutir isso, de modo particular no parlamento, achando que podemos discutir a retirada dos mais pobres e a permanência daqueles que têm suas mansões incrustadas
nas montanhas do nas florestas do Jardim Botânico, ou em toda aquela área ali do parque. Mas nós queremos discutir só o arvoredo. É claro, é porque é só no arvoredo que estão morando os pobres. Vamos discutir a macro-região, vamos discutir todo o Jardim Botânico, mas não, queremos discutir o arvoredo, porque é lá que estão os pobres. Então aqui, a minha solidariedade aos moradores do Horto, e minha solidariedade à luta de tantos companheiros, dentre eles do companheiro deputado federal Edson Santos. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leonel Brizola Neto, e dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Boa tarde. Bom, primeiramente eu subo a essa tribuna, logicamente, para agradecer aos brizolistas de verdade que confiaram mais um mandato justamente por nossa defesa diária do CIEP, de Leonel Brizola e do professor, mestre Darcy Ribeiro. Os brizolistas de verdade que saíram às ruas, empunharam as bandeiras do partido, esses que estão afastados do partido, porque esse mesmo partido vem sendo governado com uma botina de aço, por esses que estão aí desde a morte do meu avô Leonel Brizola e governam o partido, usurpando o poder, governando desde o diretório municipal, diretório estadual e diretório nacional. Uma espécie de uma monarquia. E justamente a minha eleição, senhor presidente, senhores vereadores, teve a vitória por essa denúncia e pela defesa do modelo educacional revolucionário do professor Darcy Ribeiro. É justamente essa foi a caminhada da vitória de uma redemocratização do partido e, principalmente, para que o partido possa discutir as suas alianças, para que não venham no PDT, queiram buscar na prateleira, que é de costume da maioria dos partidos. O PDT, senhor presidente, não quer discutir cargos, pelo menos esse vereador aqui que está lhe falando. O PDT quer discutir proposta. O PDT tem proposta, e a melhor proposta da educação ainda é a do PDT no Rio de Janeiro. É isso que a gente vem colocar aqui. Então, quando a gente olha uma notícia que deve ser, principalmente de coluna, eu acho que a gente não deve se pautar por colunas de jornais aqui, essa casa não deve ser pautada, e sim pelas discussões das ideias e do futuro e do rumo da cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, senhor presidente, queria dizer que o PDT quer, com a prefeitura, discutir plano de governo. Não queremos discutir cargos. E repudiamos toda a forma que é feita de querer buscar na prateleira, para querer dividir o partido, como infelizmente aconteceu nesse pleito passado através da Secretaria de Trabalho e Emprego, que loteou a secretaria com seus compadres e quis disputar o diretório municipal, filiando com a caneta do executivo. E aqui a gente, nessa mesma tribuna, denunciou o que estava acontecendo nas costas do então prefeito, que se reelegeu, avisando, e continuam fazendo. Então, essa aqui, na verdade, é um comunicado, senhor presidente e senhores vereadores, ao prefeito, amigo Eduardo Paes, para saber o que está acontecendo nas suas costas. E dizer que o PDT tem proposta. E, ainda assim, como eu falei, a melhor proposta de educação de tempo integral. O PDT não destruiu a escola. O PDT não derrubou a escola. Pelo contrário, construiu 509. Exatamente, vereador Reimo está lembrando aqui, hoje inclusive tem uma audiência pública às 6 horas para discutir a questão da derrubada da escola que está no entorno do Maracanã. Onde é que se viu destruir uma escola? Escola essa que é da prefeitura. E eu não estou vendo esse debate nessa casa. Ora,
Já basta o que o PSDB e o DEM fizeram em Brasília, se negando a colocar o dinheiro do pré-sal, do royalties do petróleo, na verdade, em educação? Tudo bem, mas como é que tá? E ainda aqui tem a cara de pau de vir aqui de falar sobre educação. Que história é essa? Quer dizer, fazendo oposição pessoal, vota-se contra, vota-se contra a educação e a espoliação do Rio de Janeiro. E aí vem aqui na tribuna querer falar de educação, de ética e de moral. Se são os verdadeiros traidores da pátria. Não é qualquer assunto que estamos falando justamente daquilo que é o mais importante para o futuro do país e para o futuro das próximas gerações, que é a educação. Sem educação não há nada. Essa era a frase de Brizola. Criança abandonada é criança sem escola. E aí, o Estado e o município estão devendo muito para a sociedade carioca. Estão devendo e estão devendo muito. Porque o que se vê, aliás, é caminhos absurdos. Especulação imobiliária. Primeiro diz que não, é só um predinho, depois é um palmeirão enorme de 30 andares. E não tem discussão com a sociedade. O adensamento da nossa cidade, vamos ter grandes eventos internacionais, mas o que se trata realmente da nossa cidade, que vai ter um impacto absurdo na vida de cada um? Essa cidade que é maravilhosa, bonita por natureza, senhor presidente, que eu queria dizer, não está sendo discutido. Eu pergunto, carioca, está sabendo aproveitar a cidade maravilhosa? Como é que está? Por que tantas horas o carioca perde no transporte, no trânsito, para se deslocar do trabalho à sua residência? Isso tem que ser discutido. Como é que se constrói tanto prédio na Barra da Tijuca, sem um impacto, sem um estudo de impacto ambiental? Porque são mais moradias, são mais veículos. Cada apartamento ali é 2, 3 carros no mínimo. E não tem discussão nessa casa, é tudo assodado. O executivo encaminha sem sequer uma discussão plena, sem um debate público. Olha, não anda muito bem, hein? Esse começo, esse final de ano e o que se urge para os próximos anos, senhor presidente. Já começa muito mal essa falta de diálogo com o partido e o executivo querer buscar na prateleira. O PDT não quer cargo, não deve e nunca trabalhou nesse sentido. A gente trabalha por proposta. Proposta para construir uma cidade mais justa. Porque a cidade do Rio de Janeiro não pode ser a cidade do muro que divide pobres e ricos. Não pode ser a cidade do caveirão. Aliás, o governante que compra caveirão, sinceramente, senhor presidente, devia ter um profundo desgosto em ter que gastar o dinheiro do povo com caveirão. Eu acho que qualquer governante que se preze nesse sentido não poderia jamais aceitar, porque cada escola que se constrói é uma cadeia que se fecha, e a gente já vai pro Bangu, já vai ao 21º, são 21 complexo penitenciário, Remon. E a escola parou no tempo e ainda querem derrubar uma escola de qualidade. Quarta no IDEB, como o nobre vereador Remon, que é um lutador pela educação pública, honesta, de qualidade, e que é o que está faltando para os nossos jovens. Essa é a nossa luta, e é essa que foi, durante toda a campanha, o que eu conversei com os eleitores e o povo do Rio de Janeiro. Eu já vou concluir, senhor presidente, eu vi que meu tempo está se esgotando, eu não quero terminar, mas eu queria concluir no sentido de dizer que o Rio de Janeiro passa por uma transformação muito grande, mas a gente tem que atentar ao que a gente quer para essa cidade no futuro. Essa cidade não pode ser construída tratando o povo como mercadoria. Essa cidade não pode ser construída em cima do trabalho e dos trabalhadores de baixa renda.
Quando fizemos aqui, e o prefeito veio aqui na semana passada, se não me engano, discutir esse pacotaço olímpico, né, que em nome da Olimpíada está podendo fazer tudo ou quase tudo nessa cidade, sem que a população se dê conta do que vai acontecer com essa cidade. E quando é alegado a questão ali, o nobre vereador Raymond perguntou ao executivo sobre a questão da Vila Autódromo, que não há necessidade de remoção, não há a menor necessidade, ninguém ali está em risco de vida, ninguém ali, meia dúzia de casas, no caso, que são na beira do rio, que deveriam ser alocadas, e por que não alocada ali mesmo? Não pode ser tratada como mercadoria. Não pode, senhor presidente, vou concluir, me desculpe, só para não ficar palavras no ar, para que tenha essa conclusão, mas eu peço um pouco a paciência, mais 2 minutinhos, só para me terminar a conclusão, porque eu acho de suma importância essa questão para a cidade. E aí, trata-se e fala que vai remover, né, uma comunidade inteira para levantar prédio. Prédio de 30 andares. Como fazia o Lacerda lá atrás, sem que haja discussão. E aí a culpa da favela do Brizola, que deve ter feito mal. Eu queria ver se não tivesse Minha Casa e Minha Vida. Como é que o governo e a prefeitura iam poder caminhar nessa cidade. Queria ver como é que caminharia sem a ajuda do governo federal. Que quando o Brizola era governador, tinha um boicote do governo federal, o seu governo, inclusive na questão dos royalties, que o Brizola ganhou na justiça e o Sarney, aquele bigodudo, não pagou, só pagou quando o Moreira Franco assumiu o governo do Estado. E sequer os outros repasses legais havia feito. Então, nesse sentido, senhor presidente, dizer que o PDT quer discutir proposta de governo, proposta para a educação, proposta para a cidade mais humana, uma cidade mais justa, e que não é esse tratamento espúrio dado à população que está sendo tratada como mercadoria. Então, senhor presidente, eu queria dizer ao Executivo que o PDT nessa casa vai defender o povo do Rio de Janeiro, vai defender a escola de tempo integral, o CIEP. E, senhor presidente, ao Executivo, eu queria dizer que a gente pode até morar na mesma casa, mas estamos dormindo em camas separadas, senhor presidente. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas presentes nesse plenário, assessores, cidadãos que nos assistem. Vou falar aqui, ainda mais uma vez, sobre o que já foi falado, que é a questão da audiência pública que vai se realizar hoje às 18 horas, e que a menção que tem sido feita é em relação à demolição da escola municipal, que lá se situa, Friedensreich, e que está dentro desse complexo ali do Maracanã. Essa demolição da escola, ela, evidentemente, ela é, digamos assim, o ápice de todo um processo, né, que vem se passando não só ali no Maracanã, como vem se passando em toda a cidade. Em toda a cidade. Nós não vamos tratar aqui do dito pacote urbanístico do prefeito, que modifica radicalmente a estrutura na Barra da Tijuca, mais ainda, por conta das Olimpíadas. Nós vamos tratar aqui só, agora,
do que vai acontecer daqui a pouco, que é essa audiência pública, que é promovida pelo Estado, uma audiência pública que não é uma benesse, senhor presidente, é apenas um passo exigido pela lei, em que vão estar lá autoridades estaduais. Estou aqui supondo, senhor presidente, vamos saber disso na terça-feira, se vai ter alguma autoridade municipal lá do Executivo, não sei. Se seguirmos o mesmo ritmo do metrô, não vai ter ninguém do município, como se o assunto da demolição e da privatização do complexo do Maracanã não tivesse nada a ver com o município. Já tivemos a oportunidade de dizer aqui, senhor presidente, que a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, no artigo 75 do ato das disposições transitórias, desde que ela foi escrita, portanto, desde o início dos anos 90, 1990, dispõe que cabe ao município do Rio de Janeiro fazer todas as tratativas para recuperar para a cidade, tratativas administrativas e judiciais, para recuperar para a cidade o Teatro Municipal, dentre outros, o Teatro Municipal, o Maracanã, o Estádio Célio de Barros e o Estádio Delamare. E o município do Rio de Janeiro, e não foi só o prefeito atual, os outros prefeitos jamais realizaram esse comando do artigo 75 da Lei Orgânica do Município. Só que agora, senhor prefeito, nós temos dois aspectos importantes. Esse é o primeiro prefeito que se diz irmão, parceiro, companheiro do governador, cujas políticas estão irmanadas. Portanto, se o municipal, se o complexo do Maracanã não vem para a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito, que é irmão, companheiro, parceiro do governador, e já está aí por 4 anos e vai ficar mais 4 anos, tem uma responsabilidade em dobro. E tem o atual prefeito a responsabilidade em dobro, porque será no governo dele que o irmão, parceiro, companheiro, governador, ao invés de entregar o estádio do Maracanã, o complexo do Maracanã, a cidade do Rio de Janeiro como legítimo, atualmente, o governo do Estado, na sua gestão, quer privatizar não só o Maracanã, como todo o complexo do Maracanã. E essa audiência pública não é para saber se vai só demolir a escola municipal. Essa audiência pública é para cumprir um aspecto formal do edital do Estado para a privatização de todo o complexo do Maracanã e do Maracanãzinho. E nisso está envolvido demolir, demolir, demolir. Então, não é só a escola Friedenreich, é o Museu do Índio, que está ali no complexo que vai ser demolido. São as pistas de atletismo que estão ali no estádio, que vão ser demolidas. É a piscina do complexo Júlio Delamare, que foi construída com dinheiro do município do Rio de Janeiro, que vai ser demolida. É toda essa área que vai ser entregue ao poder privado para gerenciar todo um complexo desportivo que foi
inteiramente construído e reconstruído com dinheiro público. Portanto, senhor presidente, esse complexo do Maracanã deveria ser da cidade do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro nunca o devolveu ao Rio, desde a fusão. Ignorando tudo e todos, o Estado impõe aos cidadãos da cidade os desejos do padrão internacional, dos padrões internacionais megalomaníacos da FIFA e do COI. Como disse o prefeito aqui na segunda-feira, quando, a justificar o campo de golfe, ele disse: o COI quer, o COI não aceita o campo do Itanhangá, o COI mandou. Então, essa cidade está submetida, de joelhos, subserviente ao COI e à FIFA, que não são organismos da ONU, são entidades internacionais privadas que têm donos, que aqui no Brasil existe a Federação de Futebol, que tem dono, que é uma sociedade limitada, cujos sócios, um dos sócios é o senhor Ricardo Teixeira. Portanto, senhor presidente, eu não estarei nessa audiência pública, pois agora à noite eu estarei indo para Salvador, na Universidade Federal da Bahia, justamente convidada para amanhã fazer uma conferência sobre produção da cidade e captura do público na Bahia, o que é uma ironia, pois nós estamos vivendo inteiramente isso na cidade do Rio de Janeiro, a completa captura dos espaços públicos. Contudo, a minha participação nessa história de privatização, de demolição, um pouco contraditando o que o nobre vereador Brizola Neto disse aqui, eu já venho discutindo isso há um ano sobre a privatização dos espaços do Maracanã. Portanto, está tudo escrito no meu blog. Portanto, entendo que, apesar do prefeito da cidade do Rio de Janeiro ter dito que a eleição de 7 de outubro, com a sua votação, o teria legitimado inteiramente, eu acredito, senhor presidente, que não o legitima para subtrair da cidade do Rio de Janeiro esse patrimônio construído com dinheiro público. É importante que nós... vereadora, já vou terminar. É importante que nós atentemos para isso e atentemos que não está em jogo só a demolição importantíssima da escola municipal, mas a entrega de todo o patrimônio público a um privado. Portanto, essa que é a nossa luta em relação e nossas denúncias em relação a esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Messina, que dispõe de 10 minutos. Nobre presidente, doutor Ivani de Mello, caros colegas, o que me traz essa tribuna nesse momento é uma discussão que eu presenciei entre a vereadora Tereza Berger e o vereador Raimon acerca das casas ocupantes ali do Jardim Botânico. Desculpe. Há alguns erros, equívocos de interpretação ambiental na fala do nobre vereador Raimon, em relação, quando ele fala a população, o meio ambiente não pode existir sem a população e tal. O que acontece?
Há que se entender a diferença, principalmente na legislação, no que tange a legislação municipal, do que é unidade de conservação e do que é área de proteção ambiental. O Jardim Botânico é um parque, é uma unidade de conservação. A área de proteção ambiental, que não necessariamente é uma unidade de conservação, aí você pode ter uma população morando, você tem que ter plano de manejo até para saber como aquela população vai ocupar aquele espaço, como que aquela população vai manter aquele espaço. É absolutamente inaceitável e inegociável a permanência de casas em área do parque. E não é uma discussão entre ricos ou pobres. Não é uma discussão entre a mansão, e aí eu tenho que acrescentar a fala do vereador Raimon, as mansões não só de outros lugares ali perto do Jardim Botânico, mas também no costão ali indo para a Barra da Tijuca, tem aquele costão ali do Itaiangá, né? Tem várias mansões em vários locais ali que estão, todas essas ocupações irregulares de área ambiental têm que ser revistas, independente de valores. E ali há estudos em relação ao tipo de casa que é construída, né, quase verdadeiras mansões, se me permitir dizer, não estamos falando de uma população pobre. Não é uma população pobre, né? Então, nós já fomos, junto com a Associação de Moradores, ao local visitar, né? Nós já fomos lá com a Associação de Moradores, no antigo presidente da associação, que era o Alfredo Piragipe, que foi inclusive o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito da nossa chapa na última eleição. E o fato é, pobre ou rico, a legislação tem que se aplicar. Essa é a discussão, não é uma discussão de elite, não é uma discussão, eu não estou aqui, o meu partido não trava uma discussão de elite ou pobres ou ricos. O que a gente está travando é uma discussão ambiental, né? Aquilo ali é uma unidade de conservação, nem municipal aliás, essa discussão nossa é uma discussão no campo das ideias, porque é uma discussão federal, na verdade, né? E eu queria colocar essa posição, porque é uma posição importante de se entender a diferença entre unidade de conservação e área de proteção ambiental. Uma permite, aceita a população, né, e com um plano de manejo pré-determinado, e a unidade de conservação não, né? Então, a questão ali é como fazer essa negociação, como fazer essa reapropriação, né, desapropriação e apropriação para o parque, de uma forma justa, porque também você não vai jogar todo mundo na rua, né, e também para o parque não perder seu território. Enfim, do arboreto, aquela história toda que a gente já sabe. O ponto é, nós precisamos encontrar a saída ambiental para uma unidade de conservação e não para uma área de preservação ambiental, né? Agora, nós estamos aqui, enquanto vereadores, discutindo essa matéria meramente, repito, no campo das ideias, porque não passa por nós a solução desse problema, né? A solução desse problema passa pela União. Nós aqui somos entes municipais, portanto, a nossa discussão aqui vai só de opiniões. Portanto, nobre vereador Dr. Ivani de Mello, agradeço a oportunidade e até logo. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador José Everaldo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que estão nos ouvindo através da TV Câmara, eu acredito que só devo usar em torno de 2 a 3 minutos, senhor presidente. O que eu, na realidade, quero fazer, nobre vereador, é um protesto contra a atitude nefasta, que eu diria criminosa, contra o Estado do Rio de Janeiro. Refiro-me às questões do royalty. E o que é pior? O que é pior, senhor presidente, é que eu não vejo nenhuma movimentação organizada, coletiva, por parte dos integrantes e dos que dizem
que defendem o verde. Isso é uma vergonha, senhor presidente. Isso é uma vergonha. É como se o Estado do Rio tivesse que indenizar o Estado da Paraíba por ser o maior produtor de abacaxi. É como se o Estado do Rio tivesse que indenizar o Estado de Minas Gerais pela produção do ouro. Todos nós sabemos que o royalties, na realidade, resume-se numa indenização pelos danos causados ao meio ambiente. E aí, senhor presidente, a se perpetuar esse crime, essa vergonha, o Estado do Rio, até 2020, estará perdendo em torno de 10 bilhões anuais. Ou seja, até 2020, estará perdendo, na realidade, segundo matéria, 77, 78 bilhões, que eu arredondaria para 80, que não daria a menor diferença. E eu fico triste. Ora, se esse royalty é para restabelecer o meio ambiente, onde estão os organismos governamentais? Onde estão os partidos que se dizem ambientalistas, que não dão uma vírgula sequer? Senhor presidente, isso me desaponta, me desencanta, porque não é possível que essas pessoas sejam tão insensíveis a ponto dessa questão toda acontecendo. Até o PDT, viu, Brizola Neto? Até o PDT, que eu esperava tomar atitude. Isso não aconteceu. Então, fica aqui o meu desapontamento com isso, porque é muito grave. Se a presidente Dilma sancionar, e espera-se que ela não faça isso, o Estado do Rio pagará um ônus muito caro por isso. E até eu fico imaginando, ora, nós temos 3 senadores. Os senadores são defensores do Estado. Onde estão esses nobres senadores que não defendem o Estado do Rio? Mas isso, senhor presidente, até não me surpreende, porque a luta do presidente Getúlio Vargas para implantar a Petrobras aqui foi árdua, pagou um ônus muito caro, a ponto de funcionário pago pelo governo brasileiro assinar declarações que no Brasil não existia petróleo. Getúlio, numa luta ferrenha, feita análise da terra, do solo, e ele dizia: por que no país vizinho produz petróleo? E o Brasil cruza a fronteira, mesma formação geológica, e o petróleo desaparece misteriosamente. Ele acabou conquistando essa vitória, implantando a Petrobras, a ponto, inclusive, de ter que ceder, que o primeiro presidente da Petrobras foi exatamente alguém da oposição, que começou a tramar contra a própria Petrobras, desde a sua criação. Não me surpreende isso agora, porque vejam bem, essa verba do royalties destinada para o Estado do Rio, ela representa muito, mas quando distribuído para a federação, é praticamente zero. É como se alguém tivesse querendo provar para a população que a Petrobras
a maior empresa brasileira, não representa nada para a população, não produz nada para a população, quando, na realidade, os técnicos são formados aqui, e o que é produzido aqui, é aqui aplicado. Então, eu queria fazer esse comentário, registrar aqui o meu desapontamento e perguntar a este plenário: nesta casa nós não temos alguém que defenda o meio ambiente? Onde está essa gente? Apresente-se. Diga alguma coisa. Não podemos ficar calados contra esse crime que estão querendo fazer com o Rio de Janeiro. Eu continuo batendo nesta tecla, repito, onde estão os representantes do Estado? Ou seja, onde estão os 3 senadores da República, que são representantes do Estado aqui no Rio de Janeiro, que não fizeram uma declaração forte, veemente, contra este ato criminoso contra o Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, a minha solidariedade ao Estado do Rio de Janeiro e, especialmente, ao governador Sérgio Cabral, que eu espero que ele consiga reverter este quadro que é perverso e criminoso contra o Estado do Rio de Janeiro. Era isso, senhor presidente, as minhas considerações, era isso que eu queria dizer nesta tarde. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Não havendo manifestação por parte dos vereadores, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passe ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1920 de 2012, de autoria do vereador José Everaldo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Washington Gomes da Luz Filho, contra-almirante, comandante da divisão anfíbia, por relevantes serviços prestados em prol da população da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores concordam que permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 1921 de 2012, de autoria do vereador José Everaldo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao capitão de mar e guerra Ricardo Ibsen Pena Forte de Campos, estagiário da Escola Superior de Guerra, por relevantes serviços prestados em prol da população da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem do vereador Ivanir de Mello. Senhor presidente, vereador Paulo Messina, gostaria de constatar a presença dos vereadores aqui nesta sessão. Tereza Berger, José Everaldo, Carlos Bolsonaro, Sônia Rabelo, Tio Carlos, Leonel Brizola Neto, Dr. Edson da Creatinina, Márcia Teixeira, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim e Carlinhos Mecânico, João Cabral e Dr. Eduardo Moura. Também João Mendes de Jesus. Peço verificação de quórum. Sobrou muito pouco para eu fazer, excelência. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. A presidência vai proceder à contagem. Primeira bancada. 1, senhor vereador. Segunda bancada. 2, não. 2, senhores vereadores. Terceira bancada. 1, 2, 3, 4, senhores vereadores. Quarta bancada. 1, 2, 3,
4, vereadora Patrícia Morim entrando. Senhores vereadores, Raimon, 5. Mesa 1. Total de 13 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, avisa aos senhores vereadores que hoje haverá solenidade. Segunda-feira, dia 12 de novembro, haverá solenidade do nobre vereador Raimon, em homenagem à senhora Maria das Graças Silva Foster. E convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.